Olá pessoal, bom dia. Aqui é o seu professor Alex Viegas. Estou aqui em frente ao aqueduto, né, de Juazeiro, uma construção do século XIX, um lugar belíssimo, muito interessante, uma construção toda sem cimento, né, ainda feita com barro e outros materiais. Eu estou aqui olhando esse belo lugar e fazendo uma reflexão acerca de alguns debates que vem tendo esses dias na TV, em todas as mídias sociais, sobre o porquê que as pessoas têm tanto medo da educação, né? Esses dias um político importante aí do nosso país, em público, disse que professor era pior do que traficante. Fico pensando, né? Que tanto medo é esse que as pessoas têm da educação? Eu mesmo ouvi falar, quando eu era adolescente, que o dia que eu fosse para a universidade, meus professores me ensinariam a ser marxista, né? Dizia-se que quem estudava em universidade pública tinha que ser filiado ao PT. Bem, eu fiz 2 cursos superiores, eu fiz 2 especializações, eu fiz um mestrado, estou fazendo doutorado, e não sou filiado ao PT e nem me tornei marxista. O que eu aprendi muito na universidade é que os professores, eles querem que a gente reflita, eles querem que você faça reflexões. Isso é uma coisa importante e fundamental. Ninguém vai te transformar em nada. Aliás, as pessoas que acham que um professor vai te transformar em alguma coisa, pessoas no mínimo de personalidade fraca ou duvidosa, né? Afinal de contas, o que um professor me diz serve para eu refletir, sim. E muitas coisas que eu ouvi dos meus professores, hoje eu levo para a minha vida toda. Como certa vez a gente debatia em sala de aula o motivo da pobreza no Brasil, e alguém falou, a culpa é do político fulano de tal. E a professora disse assim, você acha que a culpa da pobreza de um país inteiro é de uma pessoa? Quando você tem um presidente da república, a gente não vai ter, por exemplo, tribunais de contas, né? A gente não vai ter um judiciário, a gente não vai ter regulação interna e externa. Por que essas pessoas não fazem nada? Elas são coniventes com a desonestidade do político que está no poder, por quê? Então, esse tipo de reflexão, sim, faz uma diferença enorme na vida da gente, que passa a fazer com que nós tenhamos uma outra visão das coisas. Ontem aconteceu, né, há 2, 3 dias atrás, aconteceu um fato trágico, que foi a morte de uma moça no jogo Flamengo e Palmeiras, né? Foi atingida por uma garrafa, cortou o pescoço e veio a falecer. Uma coisa brutal, triste, que me faz pensar também por que existe tanta violência no futebol. Ah, é um problema brasileiro? Não, não é. Todo mundo lembra que na Bélgica, numa final de Champions League, houve crimes dentro do estádio, dezenas de pessoas foram mortas, né? Na Alemanha você tem os hooligans, são neonazistas que vão para os estádios armados para agredir pessoas. Então isso não é um problema brasileiro, isso me parece ser um problema humano, né? Então desta maneira eu penso que o papel da academia é fundamental, o papel da educação é fundamental, quando nos leva à reflexão, à compreensão dos motivos pelos quais as coisas acontecem. Por que tanta violência? Por que em determinada medida os casos de corrupção ficam impunes, ninguém discute, ninguém questiona, ninguém pune as pessoas mais ricas, os grandes desviadores de dinheiro, fica por isso mesmo. Essas são coisas para se pensar, essas são coisas para se refletir. Neste momento, eu acho que a academia é o melhor lugar para se fazer isso. Não para transformar, doutrinar pessoas, transformar todo mundo em petista ou em marxista ou essas outras bobagens que as pessoas falam. Isso é para criar um tipo de pânico que faz com que você não pense. Que é isso que a maioria das pessoas que estão no poder querem, que você não pense, que você não reflita. Então aprenda a pensar, aprenda a ter capacidade reflexiva, que só assim a gente transforma a nossa sociedade. Um beijo a todos, um bom dia do seu professor Alex Viegas.